Eu fiz. Boa noite. Então, a gente está aqui hoje no nosso 7º debate. Esse é o canal Nunca Mais, o canal que a gente está divulgando um projeto super, assim, super de coração, um projeto que a gente está levando há algum tempo, né? E ele tem na verdade, começou com uma peça escrita pelo Afonso Júnior de Lima, em 2016, né, um monólogo, e o fio condutor da peça é a história da Zuzu Angel. A Zuzu Angel, que é essa estilista, essa figura maravilhosa, né, que começou como costureira e depois ela ganhou o mundo, ela foi conhecida internacionalmente, e a Zuzu, infelizmente, tem uma história trágica familiar. O filho dela, Stuart Angel, ele entrou na militância muito jovem, e ele foi preso, foi torturado e foi assassinado pelo Estado brasileiro na época da ditadura. A ditadura que começou, a ditadura civil-militar, que começou em 1964. Stuart foi assassinado em 1971 e a Zuzu Angel, ela fez tudo o que pôde, ela como uma mãe guerreira, ela procurou saber a notícia do filho, por onde ele estava preso, e o Estado brasileiro negou essa informação a ela o tempo todo da sua vida, e ela queria, ao menos, saber aonde estava o corpo do seu filho. O Estado brasileiro negou essa informação a ela, e o Estado brasileiro calou a voz da Zuzu. A Zuzu incomodou demais ao Estado brasileiro. Foi em 1976, então foi quando forjaram um acidente e a Zuzu foi assassinada. A gente percorre esse fio, né, dessa história dessa mulher incrível, que infelizmente não é muito conhecida, né, principalmente pelos mais jovens, as novas gerações. O nosso filme de autoria do Afonso, como eu já disse aqui, ele traz esse pano de fundo dessa triste etapa da história brasileira, que não, infelizmente, não foi. É uma delas, né? Já tiveram outras anteriores e posteriores. É sobre isso que nós vamos falar aqui com convidados super especiais. Eu não me apresentei, eu sou a Sandra Vilches, eu sou atriz do filme. Eu, a Nayara Hari, a Ana Gomes. O filme foi dirigido pelo Afonso Júnior de Lima, e foi dirigido também pelo Leco Peterson, desculpa. E aí ele também ele fez a montagem do filme. Então a gente fala através de uma linguagem contemporânea sobre esse período da nossa história. E agora a gente está fazendo. Então é um projeto mais amplo do que o próprio filme. A gente está recebendo há 7 semanas, essa é a 7ª semana que a gente está recebendo pessoas muito especiais que têm tudo a ver com essa história, que são pessoas que ou participaram na pele, ou têm familiares, né? ou estão envolvidos na defesa dos direitos humanos, e pessoas que têm muito, muito a dizer. E é agora que a gente vai conversar. Não sei se você quer falar um pouquinho, Afonso. O autor está aqui, quer dar alguma palavrinha, Afonso? E apresentar o nosso primeiro convidado? Obrigado, Sandra. Obrigado a todos que estão assistindo. Agradecer, né, as pessoas presentes, o Rodrigo Arregis, o Rodrigo Cérvulo, o professor Carlos Alberto, e a você, né, que está fazendo a apresentação, sempre maravilhosa, né? E vamos apresentar, então, o primeiro convidado, né? O Rodrigo Arregis, ele nasceu em Buenos Aires, Argentina, formado em letras pela Universidade de Buenos Aires, tradutor, escritor e pesquisador da obra de Lima Barreto pela Cátedra de Literatura Brasileira. Seu trabalho também se direciona para a área de direitos humanos no Brasil, porque em 1974, seu tio Quinho, João,
Maria Ximenes de Andrade, militante negro do Partido Comunista, foi sequestrado e desaparecido pela ditadura. Então ele vai nos contar um pouquinho dessa história. Então agradeço a todos vocês e fiquem agora com o Rodrigo. Obrigado. Tá, bom, boa noite a todos, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Mais para cá, vai, para cá. Obrigado a todas as pessoas que estão assistindo, em primeiro lugar. E obrigado a você, Sandra, o Júnior, pelo convite. E também o Rodrigo e o Carlos por compartilhar um pouco a história essa noite, né? A história da ditadura e da repercussão, né? Da ditadura no presente. E eu queria, em primeiro lugar, também, em segundo ou terceiro lugar, parabenizar, né? Dizer que é uma alegria saber que tem esse projeto desse filme, sendo uma coisa tão necessária no Brasil, esse Brasil do presente, né? Que tanto fala. Bom, que depois de um período bem comprido de fascismo, né, que tanto reivindicou a ditadura, agora, né, nesse momento, que necessário eu queria, dizer parabéns para vocês por esse projeto e que bom que esse projeto também, e também essa parte das entrevistas, eu acho que é um ato de desobediência, né, da imposição da ditadura, de não falar sobre os desaparecidos, esse segredo que eles quiseram criar, que sabemos que faz muito tempo que foi descoberto, né, e que a gente ainda continua querendo revelar, né, e ser desobedientes ao mandato que eles tinham de não falar sobre desaparecidos, não falar sobre a dor das famílias e como isso estragou tantas famílias, né? Mesmo eles falavam em nome da família, estragavam, desapareciam e destruíam famílias inteiras, né? Que até o presente tem essas marcas. Então eu queria, agradecer e realmente estão de parabéns pelo filme e por essa parte também de arquivo, né? De falar com as pessoas, com os familiares, né? E dar voz para a nossa família, né? Porque eu também estou falando em nome de toda a minha família. O tio Quinho, ele era o meu tio-avô. Ele era o irmão da minha avó, e a minha avó foi quem desde o sentimento, desde as palavras de uma irmã, né, desde o amor, que ela resgatou a história do Quinho e guardou durante muitos anos em caixinhas escondidas, né, seus documentos, seus livros, fotos e demais. E ela e alguns familiares também que foram as que colaboraram, né, com esse arquivo familiar para falar do Quinho, porque o caso do Quinho, como o Júnior mencionou, ele era negro. A nossa família é uma família que tinha uma origem no interior de São Paulo, e o que ela e essa origem, né, era justamente a origem da senzala, né, que mostra também um pouco como a nossa família, falar sobre a senzala, né, como a nossa família também, além da marca da ditadura, ela tinha essa marca da escravatura, né, que é uma marca de racismo e também uma marca de classe também, né, porque essa família do Quinho, ele que morava em Garça, né, no interior de São Paulo, migra para a cidade de São Paulo na década de 50, 60 e se estabelece na cidade de São Paulo, desde construindo, né, um bem-estar, tentando construir um bem-estar do nada. E aí que o Quinho, ele resolve, ele era muito inteligente, a palavra que mais aparece na nossa família do Quinho era que ele era muito inteligente, sensível e comprometido, né? Ele não queria, ele queria estudar e ele também queria transformar, né? E bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui que eu queria fazer para mostrar aqui para vocês duas fotos do Quinho, que eu acho que bom, as fotos falam muito, né? Bom, esse é o Quinho. E essa foto também pertence ao arquivo da família, né?
Eu vou compartilhar outra. Justamente a história do Quinho, eu queria começar conversando um pouco sobre isso que apareceu começar, né, continuar falando um pouco sobre isso que eu vi na última marcha cá de 24 de março, que diz: não todos os desaparecidos têm foto. No caso da Argentina, a gente vê muitos desaparecidos sem fotos. Eles associam essa foto eu tirei do grupo Dia Marrón, que é um grupo que reivindica os direitos das pessoas marrons, né, que são descendentes de indígenas. E eles chamam a atenção para esse fato, né, que muitos desaparecidos não têm foto, porque justamente as famílias não tiveram a possibilidade de colocar suas fotos, e como isso também coincide com essa característica, né, do racismo, de invisibilizar. E a nossa família, durante muitos anos, ela não conseguiu que o Estado brasileiro reconhecesse ela como desaparecida, nem sociabilizar isso com outros familiares desaparecidos. Por muitos anos, por 40 anos, foi um segredo familiar quase, né? Uma coisa que dava medo falar fora da família, e que era uma coisa que a gente sentia especialmente no relato, né, da minha avó, da minha tia, da minha mãe, né, que sempre era só pegar um livro e automaticamente aparecia a imagem do Quinho, né, estudar como Quinho, falar como Quinho era uma coisa muito frequente na minha infância, né. Eu ouvia minha avó, ela tinha uma coisa que sempre vou lembrar dela, porque ela faleceu. Ela não conseguiu chegar na cerimônia de homenagem que se fez no ano de 2019, graças à comissão da verdade da PUC, graças a Rosalina Santa Cruz, graças ao Adriano Diogo, né, a mesma PUC, as autoridades da PUC, que foram realmente no período, em 2019, em pleno bolsonarismo, né, foi também um ato de rebeldia total, de coragem também, e muito transformador para a nossa família também. Bom, em ano 2019, a minha avó não chegou nessa homenagem, e eu queria trazer uma imagem, né, da minha infância, que a gente tinha 10 anos, né, a gente passeava com uma Brasília, saía da Zona Norte e ia para casa dos tios, né, tios que moravam longe da Zona Norte, tio da minha casa da minha tia-avó, da minha tia Elza, a gente ia ver a minha tia Nonô, todos os irmãos e as irmãs do Quinho, né. E nessa viagem, que a gente, nesses passeios familiares, ela acostumava ver uma pessoa de rua, geralmente negra, e ela automaticamente falava também do Quinho, e ela falava que o Quinho era uma pessoa que estava desaparecida, e ela associava essas pessoas de rua, essas pessoas em situação de rua, com a dor de ter perdido um irmão, e que esse irmão, ela falava que provavelmente esse irmão tinha levado muitos choques na cabeça, porque ele era muito inteligente, então a ditadura queria apagar a inteligência dele, e ela via o irmão dela nessas pessoas de rua que estão completamente fora da realidade às vezes, né, que passaram por muita dor, e ela se solidarizava, né, ela tinha vontade de dar de comer para essas pessoas, ajudar, porque ela ajudava muitas pessoas no bairro, né, porque ela lembrava muito do Quinho nessas pessoas também. E isso ela contagiou para a gente também, contagiou esse modelo de inspiração, esse amor, né? E eu continuei vivendo isso, e assim foi que, graças também à nossa família, todo o conjunto da nossa família, que começou a recoletar histórias ou documentos, e a gente conseguiu chegar nesse 2019, né? Nessa diplomação que foi tão bonita, e que eu ainda também, outra coisa que eu ainda continuo vivendo, né, um lugar onde a gente nunca foi embora, porque pelo lindo e pelo reparador que foi esse ato para a nossa família, né, ver todos juntos aí. A minha tia Helena, que mora no Jaçanã, ela tem 93 anos, ela
também negra como tio Quinho, e ela também estudou muito como tio Quinho. Ela foi diretora no colégio, ela também se formou advogada, e esse dia ela foi receber o diploma simbólico do Quinho, e foi um momento que, assim, sem palavras, né, ela recebeu esse diploma e as flores. Eu sei que para ela e para nossa família isso foi como, né, um sair, né, uma abertura, uma coisa nova, um momento antes e um depois. E era essa coisa, né, de desaparecidos sem fotos. Eu relaciono muito com o presente também, com os desaparecidos, dos mortos, né, por razões, por racismo, o racismo estrutural do Brasil, que continua matando tantas pessoas na periferia, que continua matando pessoas negras, e essas pessoas acabam tendo menos importância, né, que outras mortes, né, e terminam tendo, bom, nem todas têm fotos, né, nem sempre aparecem, por causa dessa barreira social, né, que existe para tantas famílias, para poder colocar em palavras, para poder mostrar o que acontece, né, depois essas atuações de terrorismo de Estado, né, o que acontece com essas famílias depois, né, porque tanta gente gosta de ver negro assassinado, gosta de sentir prazer, né, dessas invasões na favela, mas nunca aparece, né, a dor, né, o que acontece com essas famílias. Então, eu fico pensando nisso, né, em quantas fotos, né, não aparecem, e quantas famílias, especialmente no caso do Brasil, né, com incidência tão forte do racismo, né, tanto na ditadura como no presente. E nesse sentido é que eu quero também fazer essa conexão com o presente, né? Não sei se tá legal, ou alguma coisa, um comentário. Tá bom? Depois a gente faz perguntas. Tá. Bom, é isso, né? E aqui na Argentina a gente tem toda uma política diferente, uma série de questões que aparecem, bueno, a gente fala, aqui a gente está acostumado, mas tentando acostumar também, né? Tentando incorporar isso nos colégios, falar sobre desaparecidos, a gente fala sobre desaparecidos nos colégios, nas universidades, temos também a colocação de baldosas, enfim, toda uma série de coisas que o Brasil também tem, né, que deveria também aumentar e formar mais parte dessa vida cotidiana, né, dos valores dos brasileiros, né, através da educação, dos colégios. Muitas crianças que não sabem o que foi a ditadura, muitos adolescentes que também acham que foram um jogo de videogame, né, e na verdade, como isso é uma história do Brasil que fala muito sobre o presente e fala muito sobre a história das famílias, né, das milhões de famílias do Brasil, né, que sofreram a consequência dessa ditadura que foi cruel e que ainda deixa marcas. Tá bom? Muito obrigada, viu, Rodrigo, por essa sua primeira participação. Depois das palavras, a gente continua a conversa. E então agora eu queria passar a palavra para o Carlos Alberto Medeiros, que é militante do movimento negro e estudioso da questão racial. Ele é doutor em História Comparada e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais. Então, por favor, Carlos, é com você. Perfeito. Bom, boa noite a vocês da mesa. Eu quero agradecer também aos organizadores por me haverem convidado para falar sobre um tema que é algo faz parte da minha vida, não é? Um fenômeno que deixou as suas marcas na minha existência, tanto do ponto de vista de ter sofrido a discriminação racial, como também
ter me envolvido na luta, e uma luta que tem obtido algumas vitórias até significativas desse ponto de vista. Então, fazendo um resumo do resumo, eu quero dizer, eu nasci no Rio de Janeiro, morei algum tempo em São Paulo e visitava com alguma regularidade o Rio Grande do Sul, a terra da minha mãe. Ela nasceu em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, e a família morava pelo menos a maior parte morava em Porto Alegre. E essa experiência dessas diferentes regiões foi importante para mim, porque eu pude perceber uma coisa, claro que eu não fui elaborar com a passagem do tempo e graças aos instrumentos que eu ganhei com as ciências sociais e humanas, como muitas vezes, quando se fala de questões sociais, não se deveria falar de Brasil e sim de Brasis, já que existem diferenças marcantes entre as regiões. Minha mãe, sendo do Rio Grande do Sul, ela não podia negar a existência do racismo. Então, foi exatamente no Rio Grande do Sul, numa dessas viagens de férias, que eu fui apresentado pessoalmente à segregação racial, que era um fenômeno muito associado aos Estados Unidos ou à África do Sul, na época do apartheid, e que no Sul aparecia principalmente na questão dos clubes sociais. Todos os clubes sociais, eu digo todos, eram segregados. Eram clubes de brancos e clubes de negros, para imitar o sotaque lá do Rio Grande do Sul. Até nas favelas, as festas eram separadas, o que costuma surpreender pessoas de outras regiões que estão acostumados a associar o racismo às elites. E, na verdade, não era bem assim. Como eu disse, eu fui criado por minha mãe, que trabalhava como empregada doméstica, e nós morávamos nas casas de patrões. Isso tem uma contradição. Claro que isso significa que eu nasci lá no porão da sociedade, mas, ao mesmo tempo, essa convivência com essas famílias de classe média, graças ao trabalho de minha mãe, eu creio que ela deveria ter algum tipo de acordo firmado, de maneira que eu não fosse agredido de nenhuma forma, isso nunca aconteceu, e ela era muito valorizada porque trabalhava duro, e essa convivência com a classe média me possibilitou o domínio da linguagem, dos modos, o que era acentuado por minha mãe como forma de, indiretamente, combater a discriminação. Você tem que andar bem vestido, ser educado, pedir por favor, agradecer, né? E tudo isso. E essas famílias também, todas elas nessa época, tinham bibliotecas. E eu, desde criança, sempre fui um leitor ávido, né? E isso me deu, enfim, uma base para uma série de coisas para o futuro. Foi exatamente numa dessas famílias que minha mãe trabalhou que surgiu a ideia, que foi digamos, apresentada essa ideia de que eu seguisse uma carreira de oficial das Forças Armadas, porque era exatamente visto como uma possibilidade de ascensão social para um garoto pobre. E eu consegui passar, eu fui passar para a Escola Preparatória de Cadete do Ar, que é uma escola de ensino médio, que é o início da carreira, um dos possíveis inícios da carreira de oficial da aeronáutica, escola em Barbacena, uma escola de muita qualidade. E depois passei para a Escola de Aeronáutica, que naquela época era aqui no Rio de Janeiro. E eu já estava no terceiro ano da Escola de Aeronáutica quando aconteceram houve dois eventos significativos. Um, eu tive um acidente de avião pilotando, eu caí com o avião em Nova Iguaçu, quando a pista do Campo dos Afonso estava muito congestionada, eles mandavam uma parte para Nova Iguaçu, não existe um aeroclube, e eu estava fazendo um treinamento e, por um erro que eu cometi, eu sofri um acidente e caí em cima de uma estrada, em cima do capô de uma Rural Willys, que, de certa forma, absorveu um pouco da queda. Felizmente, não aconteceu nada para o motorista, e eu fraturei o maxilar e quebrei dente, o que, para um acidente de avião, não é tanto. E eu fui, depois de fazer a cirurgia, eu fui para São Paulo me recuperar. Minha mãe morava em São Paulo, passei uns 20 dias em São Paulo, e eu já estava para voltar para o Rio quando eu recebo
um aviso de que havia um avião no campo de Marte, que era naquela época um campo exclusivamente militar, mais para a área central de São Paulo. Havia um avião esperando por mim para resolver um problema no Rio. Eu imaginei que fosse algo ligado ao acidente e chego no Campo dos Afonsos. Foi descoberta uma célula comunista nessa escola e você está seriamente implicado. Esse foi, para mim, um choque mais, de uma certa forma, mais forte do que o acidente de avião, porque, afinal, você está voando, né? Você pode cair. É uma possibilidade. Você não acha que vai acontecer com você, mas não é nada surpreendente. E essa acusação não tinha nenhuma base. Era, na verdade, pessoas que gostavam de ler, e já era época então, da ditadura militar, e havia essa visão, e a gente pôde presenciar isso mais recentemente, como é que essa associação entre cultura e comunismo. Né? Na verdade, eu entrei para a escola preparatória uma semana antes do golpe, no dia 24 de março de 1964, que nós chegamos a Barbacena. E, imediatamente, o que houve foi que tomaram os rádios de pilha, os tais rádios de pilha que se usavam na época, durante algum tempo, depois devolveram, e não houve nada muito marcante na escola. Às vezes, quando havia alguma palestra de um oficial falando sobre o perigo comunista, coisas desse tipo. Então, isso aconteceu. Nós três de nós, então, que éramos considerados os líderes desse movimento cultural, fomos desligados, não expulsos. Desligado é um pouco menos duro. Eu imediatamente, porque eu não tinha vocação, imediatamente eu pensei, vou fazer jornalismo. No final do ano isso aconteceu em setembro, no final do ano eu fiz vestibular para a Escola de Comunicação da UFRJ, passei, eram 20 vagas, na verdade, naquela época, cada faculdade fazia o seu vestibular, eu consegui passar em 11º lugar e fui tocar a minha vida. E a questão racial é interessante porque, como eu disse, eu sempre fui um leitor ávido e também um cinéfilo. Já, na adolescência, houve situações em que eu saí de um cinema e entrei em outro. E via não apenas filmes de aventuras ou humorísticos, mas eu também via filmes sérios. E leitor de jornais e revistas, e eu acompanhava aquilo que acontecia nos Estados Unidos do ponto de vista da questão racial. Isso é um momento muito turbulento da sociedade americana, né, nessa época, e também de vitórias do movimento negro americano, como a Lei de Direitos Civis de 64, a Lei de Direitos de Voto de 65, lideranças como Martin Luther King, Malcolm X, os Panteras Negras, os muçulmanos negros, e tudo isso. Eu conseguia perceber alguma conexão com coisas que aconteciam no Brasil, mas também havia diferenças marcantes. E o que acontece? No final da década de 60, uma série de acontecimentos que estão ocorrendo fora do Brasil acabam tendo uma repercussão sobre a sociedade brasileira. Me refiro ao Maio de 68 na França, os movimentos de mulheres e de negros nos Estados Unidos, ou de mulheres de homossexuais, de hippies, pessoal da contracultura dos dois lados do Atlântico, os movimentos anticoloniais na África e na Ásia, e tudo isso tem uma repercussão aqui no Brasil. Isso torna setores das elites brasileiras mais permeáveis à discussão da questão de raça. E duas influências são muito importantes também nesse sentido. Uma dos movimentos anticoloniais na África, especialmente na África dos países de língua oficial portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, pelas facilidades da língua. E também os movimentos, no plural, que eu apresento assim, dos Estados Unidos, porque havia uma diversidade com diferentes formas de atuação, os direitos civis, pacifistas de Martin Luther King, aqueles que defendiam o direito a reagir dos negros, como os Panteras Negras e os muçulmanos negros, enfim. E tudo isso acaba tendo uma influência aqui no Brasil, fazendo surgir, então, ou propiciando o surgimento de uma nova fase do movimento negro, que alguns chamam de movimento da década de 70, ou contemporâneo, já que muitas dessas organizações criadas naquela época persistem até hoje.
E a primeira, então, que é criada em Porto Alegre, em 1971, o Grupo Palmares, do saudoso intelectual, poeta Oliveira Silveira. Então, essas organizações têm 2 pontos principais na sua agenda. Um, denunciar como farsa o mito da democracia racial, o que até então era mais complicado. Como o próprio Abdias Nascimento, grande militante, me confidenciou pessoalmente, se um militante ou uma organização negasse a democracia racial, sofria o ostracismo. Isso estava no próprio cerne da identidade nacional brasileira, uma ideia que foi criada a partir de uma comparação com os Estados Unidos no século XIX. Então, esse movimento nasce com essa visão de denunciar o mito da democracia racial e construir uma nova identidade negra baseada na valorização da história e da cultura dos africanos e afrodescendentes e também na valorização do fenótipo negro. E, nesse sentido, então, os movimentos nos Estados Unidos foram mais importantes, não porque a luta nos Estados Unidos fosse mais importante do que na África, mas porque, primeiro, o lugar ocupado pelos Estados Unidos no sistema mundo faz com que tudo que aconteça lá tenda a ter maior repercussão pelo mundo afora. A maior proximidade, com todas as diferenças entre o problema nos Estados Unidos e no Brasil, que se tratava, então, de criar formas de coexistência pacífica e igualitária entre grupos que teriam de conviver, e a luta na África, que era pela expulsão dos colonizadores. E os americanos tinham também, os negros americanos tinham 2 veículos, os 2 conjuntos de veículos à sua disposição. O cinema, os chamados Black Exploitation Movies, que eram filmes de ação com heróis e heroínas negros, apresentados como belos, corajosos, determinados e cheios de orgulho negro, um tipo de personagem que não havia e praticamente não tem havido nas nossas produções de cinema e televisão, e também a música, a soul music, um gênero que nasce na década de 50 e que no decênio seguinte se transforma no um dos grandes veículos também para a difusão dessas ideias. Já na letra, como quando James Brown cantava Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, diga em voz alta, sou negro e tenho orgulho, ou nos trajes, especialmente nos cabelos desses intérpretes, né? E isso teve uma influência muito grande sobre mim e propiciou uma mudança interior. E eu tenho a prova disso aqui para vocês. Eu posso mostrar que eu tinha esse cabelo, né? Fui um dos primeiros a usar aqui e isso teve uma força muito grande para mim. E eu me tornei, eu fui frequentador dos bailes de soul, e dos bailes de soul foi que eu cheguei ao movimento negro. Havia uma conexão entre os bailes de soul, embora não orgânica, e as entidades do movimento negro, porque os bailes de soul eram exatamente como templos de celebração da beleza negra, com todo mundo de cabelos afro e coisas dessa natureza. E essas organizações começam, então, nessa época, e vão ter um impacto grande na sociedade, a partir, sobretudo, das alianças que se criam, então, com setores das elites, na academia, na mídia, nos partidos políticos e na área sindical. Embora é muito interessante a gente verificar que a oposição, tanto ao movimento negro orgânico, quanto a essa coisa dos bailes, se dá tanto à direita quanto à esquerda do espectro político. É muito interessante como as elites brasileiras, de esquerda e de direita, frequentemente coincidem no seu esforço de evitar mudanças na área da questão racial. Eu me lembro que, quando comecei, o Partido Comunista e outras organizações de esquerda consideravam que a mera discussão da questão racial deveria ser evitada porque ia dividir a classe trabalhadora. E hoje nós temos uma atualização desse discurso sob a égide do chamado identitarismo, a luta contra o identitarismo, como se nós, por assumirmos uma identidade negra, nós desprezássemos os outros problemas que afetam o conjunto da sociedade brasileira. Bem, esse movimento, com as alianças que criou, conseguiu uma grande vitória, que foi a implantação de políticas de ação afirmativa, que começa aqui no Rio de Janeiro, em 2001, por uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que reserva vagas para negros
nas universidades estaduais, públicas estaduais, a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense. Isso contamina o sistema de ensino público superior pelo Brasil afora. Dezenas de universidades estaduais e federais vão adotar medidas desse tipo, com diferentes recortes, não por lei, mas por decisão dos seus conselhos universitários. Em 2012, temos 2 marcos. Isso se estende por uma lei ao conjunto das universidades federais, e o Supremo chega a uma decisão surpreendentemente unânime de que essas políticas são constitucionais. Então, elas começam, a ação afirmativa se torna uma realidade, isso também se estende, passa a se estender aos concursos para o serviço público, e eu digo que essas medidas tiveram 2 impactos fundamentais. A mudança da paisagem pública das universidades, a paisagem humana das universidades públicas, né? E eu fui testemunha ocular disso, ou observador participante. Fui o único aluno homem negro na Escola de Comunicação da UFRJ, no ciclo básico. Chegamos ao ciclo profissional, entrou mais um, éramos 2 homens e 3 mulheres, não na nossa turma, em toda a universidade. E mais recentemente, cursando as disciplinas para o meu doutorado em História Comparada na UFRJ, eu tive a felicidade, o prazer de conviver com dezenas de negros, principalmente jovens, mas não apenas, fazendo graduação, mestrado e doutorado, e também ter alguns professores negros, 2 dos quais se transformaram, foram os meus orientadores, Wallace de Moraes e Flávio Gomes. Mas eu digo que o impacto mais profundo dessas medidas tem sido obrigar a sociedade brasileira a discutir não cotas, ação afirmativa, mas o problema de fundo, que é o problema racial. Então, esse problema começa, então, a entrar na pauta, uma discussão rejeitada, era algo considerado desagradável, inoportuno, desnecessário, né? Porque todo mundo sabe, o Brasil é uma democracia racial, por que vamos gastar qualquer tipo de energia discutindo um problema inexistente? E havia até aqueles que diziam que isso seria perigoso, usando exemplos absolutamente esdrúxulos, como o genocídio que houve em Ruanda, dizendo que isso iria acontecer no Brasil. Como vimos, não houve nada disso, mas a sociedade passou a se preocupar mais com esse tema, o que se acentuou nos últimos anos, especialmente após aquele incidente que envolveu a morte do negro chamado George Floyd, em Minneapolis, né? Isso aumentou a atenção sobre esse problema, e hoje em dia nós temos todos os dias nas páginas de jornais matérias a respeito disso, reportagens, entrevistas, artigos assinados. É uma presença constante, e isso tem criado uma espécie de um círculo virtuoso, que mais pessoas vendo que questões desse tipo têm repercussão, elas se sentem motivadas também a denunciar situações de que são vítimas, e isso aumenta, então, digamos, exponencialmente a presença do tema, ao mesmo tempo que temos visto também um aumento extraordinário do número de personagens negros nos anúncios, muitas vezes fazendo o papel principal, algo que não acontecia. Então, paradoxalmente, nós vivemos nos últimos anos na sociedade brasileira um retrocesso do ponto de vista político, com uma direita saindo do armário e se sentindo à vontade para expressar suas visões preconceituosas, mas, de qualquer maneira, os avanços são consideráveis e são, na minha visão, inarredáveis. Eles não vão... Vejo que, nos últimos anos, nós vimos, com tudo que foi feito contra, não houve um recuo nessa área, né? Então, nós temos vivido um momento importante. E a questão da ditadura, eu, na conversa anterior a entrarmos no ar, conversava, eu não senti durante a ditadura, nenhum foco especial na população negra. Não aumentou nem diminuiu a discriminação que a população negra sofria e continuou sofrendo. Houve, sim, uma forte espionagem, tanto no movimento negro orgânico quanto nos bailes de soul.
Mas a ditadura teve um cuidado muito grande em relação a isso. É curioso porque um dos primeiros atos, logo em 64, foi considerar o problema racial como uma questão de segurança nacional. Isso fez com que militantes como Abdias, por exemplo, se autoexilasse primeiro nos Estados Unidos e depois na Nigéria. Isso constou também dos interrogatórios a que foram submetidos Fernando Henrique, Horácio Nogueira, Florestan Fernandes e outros, então, no processo que os levou à exclusão da Universidade de São Paulo. Mas não houve nenhum ataque direto às organizações negras, ou seja, nenhum militante negro foi preso, torturado e morto por ser militante negro. Houve militantes negros de esquerda, de partidos ou de tendências de esquerda, que sim passaram por esse processo. E por quê? É muito curioso, porque havia uma preocupação de não dar visibilidade a esse problema. Houve um incidente interessante nesse sentido. A pré-estreia do filme Chica da Silva, personagem central vivido por Zezé Mota, num cinema Roxy, no Rio de Janeiro, o cinema lotado, um público predominantemente negro, e um rapaz branco na plateia, eu não sei se percebeu o público, ou pelo contrário, tendo percebido, quis confrontar e fez um monte de piadas racistas durante o filme. Zezé Mota aparecia vestida de branco, ele gritava, aí Botafogo, coisas dessa natureza. Quando terminou o filme, um amigo, um colega militante, que já mora há algum tempo nos Estados Unidos, Irani de Araújo, ele pulou por cima das cadeiras e meteu porrada no garoto branco que fez essas ofensas. E isso, claro, causou um tumulto, veio a polícia, levou os dois para a delegacia. E o Irani depois contou que na delegacia ele ouviu um policial comentando com o outro: é racismo, vamos abafar. Ou seja, havia essa preocupação de não dar visibilidade, ainda mais naquela época, né? Porque a fama que o Brasil tinha corretamente no exterior de uma ditadura cruel, sanguinária, se fizessem isso com organizações militantes negros, iam atrair atenção não apenas internamente, mas externamente para o problema racial no Brasil. E por isso eles evitaram. A espionagem foi intensa. Eu recebi, quando dei o meu depoimento à Comissão da Verdade aqui no Rio de Janeiro, com Lucas Pedretti, Tula Pires, eu recebi 50 arquivos dos órgãos relatórios dos órgãos de repressão da época da ditadura, então, sobre o movimento negro, e a coisa mais ridícula que foi sobre os bailes black. Então, eles acompanharam. E alguns desses relatórios são absolutamente... eles relatam aquilo que eu vivenciei. Um deles diz assim: no dia 20 de novembro de 1976, a historiadora Maria Beatriz Nascimento fez uma palestra no IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, na qual ela ressaltou a figura de Zumbi, colocava em caixa alta, coragem, inteligência, presentes militantes negros de São Paulo, entre eles Rafael de tal, telefone tal. Era exatamente o que eu tinha vivido. E outros eram totalmente fantasiosos. Está aparecendo no Rio um grupo de jovens negros intelectualizados que querem criar um bairro negro no Rio, sequestrar filhos de industriais brancos e promover o ódio racial. O outro relatório dizia que o grupo de negros cultuava Idi Amin Dada, que era um ditador de Uganda, absolutamente desprezado pelo movimento negro aqui, coisas dessa natureza. Então, o que houve foi uma espionagem intensa, pessoas que deviam estar do nosso lado ali, que nós não sabíamos. Quer dizer, nós tínhamos consciência de que éramos espionados, mas não com a intensidade que depois viemos a descobrir. E isso permitiu, de qualquer maneira, essa ambiguidade, permitiu que essas organizações crescessem e tivessem esse impacto que eu mencionei sobre a sociedade brasileira. Então, vivemos um momento importante, um momento de avanços, e eu creio que participar desse programa, que hoje com vocês,
esse público todo que está nos assistindo. Eu considero sempre que quem assiste a essas nossas intervenções é pelo menos aliado em potencial. E eu espero que todos se tornem aliados concretos, aliados efetivos nessa nossa luta, para que nós consigamos melhorar essa sociedade. Porque como isso, quem diz, veja, é curioso que não são necessariamente instituições de esquerda. Eu já estive no Banco Mundial, e na sede do Banco Mundial e na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington, a qual me convidaram mais algumas vezes para eu falar sobre a questão racial no Brasil. E na visão dessas instituições ligadas ao capitalismo, um problema racial no Brasil afeta o conjunto da sociedade brasileira. Por quê? Porque podemos imaginar como ela seria mais desenvolvida sob todos os aspectos se a população negra tivesse melhores possibilidades socioeconômicas e educacionais. Bom, eu creio que já falei demais, paro por aqui e fico à disposição para quem tiver perguntas a apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Então, agora a gente vai ouvir o Rodrigo Cérvulo, mas quem estiver nos acompanhando, quem estiver aí no chat, eu sei que tem a outra atriz do filme, Nayara Hari, está por aqui, né, Nayara? Nayara está fazendo uma outra peça chamada O Jantar. Nayara, se tiver alguma pergunta, se alguém que estiver aí no chat tiver alguma pergunta, por favor. Então, vamos ouvir agora o outro Rodrigo, que é Cérvulo da Cunha, advogado e cientista social, presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo, integrante da Comissão de Direitos Humanos do Sindicato dos Advogados de São Paulo e integrante também do Coletivo Advogados para a Democracia e também participa da Comissão Justiça e Paz aqui de São Paulo. Por favor, Rodrigo. Oi, gente. Eu não sei se eu estou na tela. Aí foi. Muito bom. Bom, eu quero primeiro aqui agradecer a oportunidade dada, o convite, né, feito pelo Afonso aqui nesse canal, que fala sobre esse filme tão importante. Também ao meu xará, Rodrigo, que me antecedeu, a Sandra e ao Carlos. Bom, eu também, como muita gente, né, acompanho esta questão da ditadura militar, golpe de 64, que houve aí mais um desaniversário, como a gente costuma dizer, né? Descomemoração agora há alguns dias, no dia 1º de abril. Acompanho também por uma questão familiar, não é? Então, minha mãe, família de Santos, viveu perseguições, né? Junto com meu avô, pai dela, e também meu tio, irmão dela, evidentemente. E então eu cresci, sempre tive em casa esse tema próximo, de certa forma, né? Eu, evidentemente, não vivi esse período, né? Mas soube dos contextos vividos ou sobrevividos por esses familiares próximos, né? Um primo de minha mãe também teve problemas aí um pouco mais sérios, o advogado e filósofo, professor, Sérgio Cérvulo da Cunha, né? Então, apenas para contextualizar um pouco a minha história com relação a esse tema, há essa proximidade desde sempre, não é? Então, o que acontecia mais exatamente com essas pessoas mais próximas, no caso, minha mãe, meu tio, meu avô, eram perseguições. O que são essas perseguições? Por exemplo, carros colocados na frente da casa onde eles moravam, de forma explícita. E ali já estava dado o recado, né? Aí saíam de carro, alguém saía de carro da casa deles, e eles também, de forma absolutamente explícita, passavam a seguir
né? Então, essa é uma das passagens das perseguições sofridas por essas pessoas tão queridas na minha vida. E, obviamente, isso despertou em mim uma situação de revolta, de querer entender melhor isso, não é? E também, obviamente, junto com isso, entender o país que eu vivo, não é? O país que eu nasci, enfim. Me parece, com o passar do tempo, com pesquisas, ouvindo também testemunhas, não só essas que eu acabei de citar, mas outras pessoas, conheci muitas pessoas, sempre procuro conhecer muitas pessoas que viveram esse período. Também estive na Comissão da Verdade aqui em São Paulo, foi também uma experiência fantástica. Mas esta lógica de, infelizmente, como o Carlos também trouxe um pouco isso, né? Quer dizer, nós temos uma realidade hoje e isso as pessoas que viveram, que eu citei agora, também concordam. Quer dizer, nós temos uma dificuldade de entender, e claro, as novas gerações ainda mais, o que foi exatamente este período. Não é? Então aí nós vamos cair, e eu sempre falo, numa situação que não tem como escapar dela, que é a situação de como nós tratamos a história do processo civilizatório brasileiro. Não é? E aí, quando a gente começa a se aprofundar, pesquisar e atuar, né? Eu, por exemplo, lecionei em escolas públicas estaduais de São Paulo, sociologia. E a sociologia, obviamente, vai tratar de vários temas, dentre eles, vai trazer a história, né? Sem história não há vida, eu costumo dizer, né? E, obviamente, a sociologia não foge disso. Então, por vezes, eu sempre trazia essa questão histórica para o contexto sociológico, em sala de aula, e sempre na lógica de debates. E buscava procurar livros de referência, né, que o Estado de São Paulo, colocava à disposição. E não vou dizer para minha surpresa, mas estava lá esse período registrado de forma muito rápida e com a palavra revolução. E trazendo um contexto, um entendimento, uma narrativa, né? Agora virou moda essa palavra, uma narrativa de que o Brasil tinha sido salvo do comunismo, né? Como se Jango fosse um comunista, por exemplo. Né? Incrível. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, de forma mais objetiva. O nosso processo civilizatório, ele não tem, enquanto cultura, a preocupação com a história. E, claro, de mãos dadas com a educação. Então, nesse ponto, não só nesse ponto, mas estamos aqui falando desse período, simplesmente há uma lógica de deseducação. Não é? E, claro, de mãos dadas com a desinformação. Portanto, nós nos deparamos com um problema muito sério e que, infelizmente, não é levado com tal seriedade pelos governos, por exemplo, eleitos e que se apresentam como de esquerda, não é? Ou progressistas, ou populares, né? Ah, mas, poxa vida, Rodrigo, a Comissão da Verdade foi esse governo que fez. Sim, e não deixa de ser um avanço, é preciso reconhecer o avanço, sem dúvida, não é? Todas as comissões, né? Não só nacional, estaduais, municipais, sim. Tá, mas como que a gente fica nessa história
quando a mesma presidenta Dilma Rousseff, que criou a Comissão da Verdade, o governo dela que criou a Comissão da Verdade, na entrega do relatório final em Brasília, ela diz para quem quer ouvir que aquilo era meramente mais um documento histórico. Ela não passa nem perto da necessidade de o país pensar numa justiça de restauração, por exemplo. Não é? Desculpa, de transição, por exemplo. Na justiça de transição, vai haver também a questão da restauração, não é? Desses fatos. Então, nós temos um problema que, quando nós não fazemos o link, e volto a dizer aqui, especialmente com as novas gerações, com relação ao nosso processo histórico, quando nós não trazemos isso de forma contundente para, por exemplo, 2023, certo? Obviamente que nós estamos condenados a continuarmos sendo enganados, sermos massa de manobra e, pior, a repetirmos. E aí a história nos traz, apenas como mais um exemplo, tem tantos outros, para a eleição de 2018. Né? Milhões e milhões de brasileiros e brasileiras conseguiram eleger para presidente da República, não só, né? Um ser que exalta ditadura, que exalta tortura, né? Dentre outras aberrações. Eu não costumo falar o nome desse ser e nem também é difícil considerar enquanto uma pessoa. Então, por isso que eu falo que é um ser. Né? Aliás, eu costumo dizer que é um coiso, certo? Então, e a partir dessa dissociação, dessa falta de linkagem, a nossa cultura ela não consegue sair do limbo nesses temas. Né? Nós não conseguimos evoluir processualmente, civilizatoriamente, enquanto nação. Então, me parece claro, e eu sempre trago isso, que nós precisamos repensar políticas de Estado. E, junto com isso, não apenas apontar o dedo para os coisos e coisas, fascistas, enfim. Nós precisamos também reconhecer que o nosso lado, o lado das pessoas que lutam por democracia, que lutam pela dignidade da pessoa humana, que lutam pelos direitos humanos, nós também erramos. Não é? Então, nesta conta, nós precisamos verificar aonde o nosso lado erra, para, evidentemente, nos propormos a corrigi-lo. Quando nós não temos isso, fica difícil. Né? E aí vem um monte de argumentos, e aqueles mais básicos. Precisamos de governabilidade, esse não é o momento, enfim, tocar nesse assunto é fogo amigo, não é? E esse assunto é tão sério, porque eu entendo que esse assunto, obviamente, como falei, está também no campo da educação e da informação, que são temas que estão no campo dos direitos humanos e na dignidade da pessoa humana. Portanto, como falamos em defender direitos humanos e dignidade da pessoa humana, se nós ignoramos a necessidade absoluta, urgente,
de fomento histórico, e não só desse momento da nossa história, né? Esse momento terrível da nossa história, mas de tantas, a questão da escravidão, a questão indígena. Gente, desgraça é o que não falta. Se nós pegarmos, vamos dar uma olhadinha, uma pesquisadinha na nossa história, certo? E isso nos abre brechas, né? Brechas para problemas como, por exemplo, mudanças fundamentais na sociedade. E também, obviamente, na cultura da nossa sociedade. Uma delas é uma questão que me parece assustadora: a naturalização da violência. Sim. Nós vivemos uma sociedade absolutamente violenta. Não é? Isso é por acaso? Isso caiu do céu? Isso... Não. Isso foi construído também porque somos uma sociedade onde o processo civilizatório não chega nas mentes da maioria das pessoas. A história não chega. Certo? Então, essa população brasileira, ela, obviamente que ela vai naturalizar e vai no sentido de que tem que ser violento mesmo. Porque não foi oferecida a ela, em nenhum momento, desde a escola, o aprofundamento disso. Foi. Eu sempre me lembro, eu sou advogado e como a Sandra falou na apresentação, eu me lembro do juramento, né? Então nós estudamos direito, melhor seria esquerdo, costumo dizer. Nós estudamos direito e tem lá colação de grau, coisa, doutor para lá, doutor para cá, doutora para lá, doutora para cá. Uma coisa estranhíssima. Muito bem. E na hora do tal do juramento, tal, a primeira coisa que é falada é o respeito aos direitos humanos. Pois é. O que é o direito brasileiro? Qual é a origem do direito brasileiro? Quem são os operadores do direito no nosso país? Doutoras e doutores. Não é isso? Só doutores e doutoras, simbolicamente, já, para mim, dizem muita coisa. Não é? Eu sou doutor porque sou advogado? Tá. A outra pessoa que não estudou não é doutor nem doutora. Tá. Enfim. Então, e outros problemas vão se acumulando enquanto nós não fomentamos o conhecimento histórico. E aí também me vem uma outra analogia, enfim. A Alemanha nazista. A Alemanha, ela tem um processo civilizatório de uma consciência alta. Tanto que até hoje, né, os campos de concentração estão lá. Estão lá. Estão lá para que aquilo nunca se repita. Para que este processo civilizatório seja fomentado e ganhe corpo culturalmente através da informação. Em São Paulo, o Carandiru virou parque, só para citar um exemplo. Não tinha que virar parque. Aquilo tinha que ficar de pé para visitação. E sem glamour. Sem glamour. As pessoas tinham que visitar aquilo ali. Virou parque. Enfim, gente. Eu sei que eu já falei demais. Espero ter conseguido me fazer entender. Gostaria também de falar um pouquinho de justiça de transição, que eu acho que é um caminho, como eu falei, muito urgente para nós. Mas é isso, ok? Obrigado mais uma vez.
Opa! Então, deixa eu aqui acertar a nossa tela. Tudo bem, nossos queridos convidados? E eu vou ler aqui, olha, hoje a gente tem muita gente aqui mandando mensagens, parabenizando vocês, e o Washington Luiz Moreira, um recado aqui, querido Mano Medeiros, grato por compartilhar essas informações relevantes, forte abraço. Aí tem a Ademar Oliveira, boa noite, sempre oportuno esse diálogo. E agora, espera só um minutinho, que perdi aqui. Sempre oportuno esse diálogo, que as novas gerações possam ser alcançadas e reverberar essa luta que é e sempre será eterna. Eterna, né? Que canseira. Eterna não, pelo amor de Deus. Parabéns, olha aí o Jorge de Assis, parabéns ao Carlos Alberto pela brilhante explanação e por rememorar fatos importantes da história do movimento negro e do Brasil. Esse é o Jorge de Assis, Campos de Goitacazes. E aí o Augusto César Gonçalves, muito interessante discutir a nossa memória de luta contra a ditadura empresarial militar e chamar a atenção para um dos problemas cruciais de nosso país, que é o racismo. É isso aí, parabéns, Rodrigo. Olha aí também, Janaílson Macedo está mandando parabéns para Rodrigo. Muito importante esse trabalho de recuperação da memória do Quinho, né? Essa apresentação tão sensível que você fez, trazendo as fotos, né? A questão da foto. Nem todos têm foto para deixar impressas suas imagens, né? E o Janaílson também está falando para o Rodrigo Cérvulo, muito importante essa leitura em relação ao período. É necessária a criação de uma visão complexa sobre o tema, que muitas vezes é deixada de lado por quem aborda o período. E tinha uma pergunta aqui, que agora daqui a pouco eu acho, tinha uma pergunta, sim, alguma coisa relacionada a quem estava infiltrado. Ah, sim, Jorge de Assis, né? Essa para você, Carlos. Então, assim, a questão que você estava falando, né, da reunião, alguém infiltrado numa reunião do Movimento Negro na década de 70, que tenha participado, esse final eu não entendi muito bem, mas não sei se você teve aí contato com alguns infiltrados, ficou sabendo disso, mas, assim, só queria completar, né, para essa questão que você trouxe, de um ponto de vista completamente diferente, e parece que, quer dizer, ouvindo falar dessa época, é muito curioso, né? Porque a própria Zu Engel, num livro que ela deixa alguns escritos anteriores ao seu assassinato, lógico, ela diz que, através do filho dela, porque ela não era uma mulher politizada, antes de entrar em contato, né, com a realidade, foi chocante. Ela começou a perceber que o filho dela tinha se aproximado da militância, óbvio, ele era jovem, era bem jovem, foi na universidade, mas ela não tinha uma visão política do Brasil, né? E ela disse que como uma realidade se descortinou na sua frente, porque eu acho que ela traz um depoimento que eu acho que é de muitas pessoas da classe média, inclusive eu sou de uma família classe média, e eu sei que a minha família era como se houvesse uma normalidade. E quando você falou isso, né, Carlos? Você falou dessa manifestação do movimento negro, eu acho até, né, dessa questão do Black Power, né? E a própria cultura, né? Eu sei que tinha uns festivais e o tropicalismo, então era uma dissonância, é um momento extremamente complexo, porque a gente vivia em mundos muito distintos, né? Do movimento da guerrilha. Eu acho que a gente vai ter que estudar muito e se aprofundar muito nessa realidade, né? Inclusive, existem dissidências
e discordâncias, né, dos próprios movimentos de guerrilha. Mas quando você falou do movimento negro e da esquerda, é como se não tivesse nada a ver. Mas quando a Angela Davis, é uma pergunta longa, hein? Quando a Angela Davis fala da questão da raça, da classe e do gênero, você não acha que a gente também tem que falar da questão de classe, junto com a questão da raça, e eu vou puxar a sardinha para o meu lado, com a questão do gênero? Uma pergunta Se para mim? você fala, Carlos, e se os outros convidados quiserem também falar um pouquinho sobre essa pergunta longa? Não, na verdade, eu posso fazer uma coisinha também, acrescentar uma coisa com relação aos povos indígenas durante a ditadura também, que né, tem gênero, raça, que o movimento, que começa a criação do movimento negro, e também os movimentos indígenas, né? A ditadura foi muito incidiu, teve casos de com 8.000 índios desaparecidos, né? Também aí tá essa outra questão. Ou o esquadrão da morte também, né? Que foi durante a ditadura. Bem, então, respondendo a pergunta, eu, na verdade, em nenhum momento disse que há uma desconexão entre esses problemas. Nós temos um problema racial, claro, temos um problema de classe, temos um problema de gênero, uma série de problemas que convivem, que se somam naquela perspectiva que já foi da Kimberly Crenshaw, da interseccionalidade, né? Na verdade, nós temos um somatório de problemas. Eu apenas disse que setores da esquerda eram contra, e alguns continuam sendo contra a discussão da questão racial. Hoje em dia vem com essa história de identitarismo. Na verdade, nós temos todos esses problemas, temos que enfrentá-los, especialmente porque, do ponto de vista da população negra, se existe um problema social na sociedade brasileira, do ponto de rendimentos, coisas desse tipo, isso atinge com mais força a população negra, porque ela está embaixo, né, digamos, da hierarquia, ela está na base da hierarquia social. Então, são problemas que têm que ser analisados, tanto especificamente quanto no seu conjunto. Em nenhum momento vou negar, não posso negar isso, na verdade, ainda mais vindo de onde eu venho. Eu tenho essa experiência exatamente de vir do porão da sociedade. Rodrigo, você gostaria, Rodrigo de Buenos Aires, gostaria de falar, porque eu acho que a gente vai começar a finalizar e você quer trazer... a gente tem ouvido falar, né? Eu acho que foi um dos nossos convidados que, na verdade, são 8.000, a estimativa é de que 8.000 indígenas foram mortos durante a ditadura militar no Brasil, e até por conta da expansão da transamazônica, de toda daquele desenvolvimentismo que era pregado pela cultura militar, né, nessa época. E a gente vai, provavelmente, no futuro, precisamos falar com um representante de liderança indígena, porque essa história, então, é muito sufocada, né? Mas é muito importante, viu, Carlos? A gente é muito ignorante em relação ao movimento negro. Eu estava falando porque a gente tem muito pouca informação e é muito importante estar discutindo, estar falando isso, de toda essa origem, que não começou nos anos 70, né? Dos quilombos, né? A resistência dos quilombos, né? Na verdade, apenas eu até ressaltei o novo estágio do movimento negro que começa na década de 1970. Isso significa, com certeza, eu sei que a coisa vem lá de trás, desde a luta contra a escravidão, uma série de organizações que começam, que são criadas no século XIX, no início do século XX,
não podemos esquecer da Frente Negra Brasileira, fundada em 1931 em São Paulo, que talvez tenha sido a mais importante, porque conseguiu juntar 6 mil membros e se transformou em partido político em 1936. Tivemos um partido político negro que foi fechado em 1937, não por nenhuma perseguição específica, mas pelo golpe do Estado Novo, que fechou todos os partidos. Então, é uma história bastante longa. Eu queria aproveitar, porque eu não respondi uma pergunta do Jorge de Assis, se eu consegui identificar algum desses elementos infiltrados. Não. Eu não consegui identificar, estavam lá, mas estavam bem infiltrados, tanto que a gente não sabia quem eles eram. Rodrigo Cérvulo, você, todas essas questões que a gente está levantando, você gostaria de fazer um comentário? Eu queria que talvez você falasse, que você trouxe muito para o presente, e eu tive, né, nesse final de semana, no Cordão da Mentira, que é esse movimento que tem aqui em São Paulo, né, há 11 anos, e aí além dos familiares de mortos e desaparecidos da ditadura, também estavam as mães, né? As mães de Maio, as mães de Paraisópolis, o movimento das mães que perderam seus filhos, assassinados também pelo terror do Estado. Então, assim, esse terror, né? E aí eu junto com a questão da polícia militar, né? A polícia militar que é esse respingo aí da ditadura militar. Então, essa questão, essa tortura e desaparecimento e assassinato, na verdade, não terminou no Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu queria falar duas coisas. Assim, né? Primeiro, esses eventos do 1º de abril, né? E também com relação à dificuldade que nós temos, que você traz, da violência, né? Por exemplo, da questão da polícia militar, né? E, enfim. Mas com relação aos eventos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho, isso deve ter uns 10 anos. Eu sou integrante do Comitê Paulista por Verdade, Memória e Justiça. Né? Tem vários companheiros lá, o Del Roi, o César Cordaro, o Nivaldo Padilha, enfim. E há pelo menos uns 10 anos, nós sempre organizamos e realizamos um evento de descomemoração, na verdade, para fomento da história e conhecimento, lá no DOI-CODE, né, da Tutóia, São Paulo. E nós sempre nos deparamos com uma dificuldade. Por quê? Porque, mais uma vez, nós não estamos num Estado que promove democracia no sentido amplo, seguindo a lógica de fomento da história, né? E também enquanto construção do processo civilizatório, como eu falei, de conhecimento histórico. E o que é possível verificar essa experiência? Com relação, por exemplo, à quantidade de pessoas, a presença das pessoas. Sempre é uma quantidade pequena. Então, sempre, todos os anos, nós temos um documento e assinaturas assim diversas, assim, centenas de entidades, sindicatos, enfim. Só que a gente não consegue, por exemplo, levar pelo menos uma pessoa dessas entidades que assinam esse documento. Né? Então, isso também diz bastante sobre um problema cultural que nós temos de nos articularmos, e isso também vai ser trabalho do conhecimento histórico, não é? Porque fica uma situação, pelo menos na minha modesta visão,
dessas próprias entidades que assinam o documento e apoiam o evento, de que é uma coisa que não tem muita importância. Entende? Porque, na realidade, acaba não tendo. Porque nós não temos o fomento da história como deveria ser. Não é? Então, e por vezes, inclusive, esses espaços acabam sendo utilizados e cooptados por interesses menores, individuais. Isso não é difícil de acontecer. Não é? E vale lembrar que ninguém recebe nada, tudo trabalho voluntário, todo mundo paga para estar lá, né? E também infraestrutura mínima, enfim, aquela loucura toda. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que é importantíssimo, como teve esse ano também, como todos os anos tem, mas nós não conseguimos a história de furar a bolha. Não é? E aí eu vou voltar no mesmo ponto que eu falei com relação ao nosso lado. Eu acho que há um conhecimento, talvez no senso comum, de que nosso lado não tem competência, não consegue. Eu acho que pode ser também isso. Mas eu acho que o nosso lado tem uma coisa de divisão, tem uma coisa de dificuldade de união. É muito curioso isso. Então, e aí é triste. É triste porque nós verificamos todos os anos quase que as mesmas pessoas, a mesma lista gigantesca de centenas de entidades, mas presencialmente as mesmas pessoas, como eu falei, e também novas gerações. É difícil ver isso, não é? Então nós precisaríamos ter, e aí também trazendo como indicação, sugestão, porque só ficar criticando não resolve, né? Nós precisamos ter uma lógica de criar grupos para visitar escolas, né? E Brasil afora, para a realização de debates, de cursos específicos sobre esses momentos da história do Brasil. Mas para isso as pessoas precisam pagar contas, as pessoas, né, precisam receber, é trabalho. E aí, onde está o Estado brasileiro para fomentar isso? Onde, né? Então, enfim, é uma situação muito complicada, é uma situação que, infelizmente, triste, né? Miserável, eu diria, mas que nós precisamos, de alguma forma, seguir e focar nisso. Como estourar essa bolha. E com relação à Polícia Militar, que esse link eu acho que é necessário fazer, né? Acho que os testemunhos, as clínicas de testemunho também que existiram foram maravilhosas. Eu participei de uma aqui no SEDES em São Paulo. São fundamentais. Mas tão importante quanto é essa linkagem com o que nós temos hoje. Porque aí fica também comprovado a inexistência do fomento histórico. E a PM, por exemplo, Polícia Militar, e toda a violência, todo o racismo, toda a desgraça, e aqui eu não generalizo, não é? Importante dizer isso. Existem profissionais sérios na Polícia Militar. Não é? Mas qual democracia do mundo tem polícia militar? Nenhuma. A polícia leva outro nome. Civil, metropolitana, não é? Então, e este ponto, exatamente esse ponto, vai surgir na necessária justiça de transição. Não é? Dentre os pontos que ela traz para nós, é a questão, por exemplo, da reforma institucional. O que é isso? As instituições que existiram, dentre outras, direito à memória, reparação, enfim. A reforma institucional, ela vai passar por essa mudança da Polícia Militar. Então, acabou o nome Polícia Militar, já começa daí.
E a partir daí, dentro desse processo civilizatório, culturalmente fomentado, as academias de polícia estarão inseridas nisso. E esta lógica militarista barra desumana, assassina, torturadora, sequestradora, aos poucos vai mudando o perfil. Não é? E aqui eu também falo porque estou, e aqui a questão do cárcere, estou presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo. Uma das atividades mais importantes, na minha modesta visão mais importante, é de visitação ao cárcere. Né? A lei de execuções penais diz muito claramente lá a necessidade da existência, toda cidade tem que ter Conselho da Comunidade. E nós vamos visitar, e são, assim, depósitos de seres humanos. Por quê? Neste contexto também, se naturaliza uma violência. Né? A justiça fica de lado, a sociedade vai se vingar de quem é mauzinho. Certo? Então, apenas trazendo um contexto muito breve de uma atuação que eu tenho hoje e que é uma baita experiência, que fala muito sobre esse Brasil e que fala muito sobre a falta de conhecimento histórico, de fomento do processo civilizatório brasileiro, que eu também insisto em dizer, não é o que nós temos. O que nós temos é um jogo de cena. E nós precisamos passar a construir esse processo. Rodrigo, legal, muito, muito obrigada, Rodrigo Cérvulo. Rodrigo, você quer falar dar uma palavrinha para finalizar? Rodrigo aí de Buenos Aires. Tá, Rodrigo de Buenos Aires, também filho de uma brasileira, a minha língua materna, eu sempre digo a língua materna, porque é a língua da minha mãe, né? E eu falei muito das minhas tias, e eu também queria agradecer esse comentário que você fez, Sandra, sobre a questão do gênero, da raça, né? A ditadura, ela tinha uma, né, de misturar também, né, pensar nesse espaço em comum e como isso também derivou né, nessa conversa, né, porque a ditadura ela queria implementar um modelo único e um modelo que ninguém podia questionar leis, que ninguém podia questionar a sociedade, né, e esse modelo único que é um modelo velho que de repente cobra força e se apresenta como uma coisa nova, né, e mesmo nessa época de muita informação, eles conseguem instalar na sociedade que a saída para os nossos problemas é o modelo único, que a saída para os nossos problemas é excluir, que a saída para os nossos problemas é a violência, é matar mais negros, é mais mulheres dentro de casa apanhando, é mais homossexuais sendo perseguidos, porque a ditadura também, nesse modelo único, ela também queria construir um modelo único de família, né? E eu resgato também da palavra do Rodrigo, do outro Rodrigo, o Rodrigo do Brasil, e do Carlos, né? E também da Sandra, essa vontade de criar um espaço de justiça, né? Um espaço de justiça é um espaço onde ninguém tem que pedir justiça, né? Justamente, é um lugar de convivência e a necessidade de união e de um lugar de respeito, né, onde existam muitas vozes e as histórias que não foram contadas sejam contadas para as pessoas que ainda que recebem esse enorme aparelho, esse enorme dispositivo de propaganda do fascismo que eles têm hoje em dia, né, através da internet, através da desinformação, através do morbo, através da violência, né, que eles têm ainda muito mecanismos para perpetuar esse modelo econômico que destrói a economia, destrói também famílias, destrói a natureza, destrói as nossas identidades, né? O depoimento do Carlos falando um pouco da autopercepção, né, da importância de eu tenho esse cabelo justamente, né, nessa época do modelo único, né? Eu gosto de ler esse livro
quando de repente essa outra pessoa não quer que eu pegue nesse livro, né? E, bom, isso para fechar, eu escuto essa vontade, né, de ter esse espaço, e que esse espaço é necessário para nós e, claro, para as gerações do futuro, porque quando a gente fala em passado, também fala em futuro, de alguma forma, né? A gente interpreta alguma coisa que o Júnior falou agora há pouco, a gente interpreta o presente desde do passado, né? Desde o nosso presente, desde o presente, desde a necessidade do presente, em função também do futuro, né? Um futuro que é a nossa responsabilidade. Bom, era isso que eu queria dizer para fechar, dar uma fechadinha. A gente quer agradecer demais a participação de vocês. Então, Rodrigo Cérvulo, Carlos Alberto Medeiros, Rodrigo Arreis, e assim, só para finalizar, né? E você tá, o autor principal, o autor Afonso Júnior de Lima, que sem a autoria dele, né, na peça e no roteiro do filme, a gente não estaria aqui. Ele que articula, né, o grande articulador de tudo isso, né, que traz a Zuzu à baila, e a Zuzu, essa figura que como nós, né, ela acreditava muito também no potencial da arte, né? Ela era uma artista da moda. Então, a gente está trazendo aqui, né, além dessa conversa, dessas histórias, né, tão importantes, histórias de vida de vocês, a história da nossa história, né, da nossa história maior, tem a história da Zuzu e a história da arte e do cinema, né? A gente tem um filme que em breve vai estar, né, vai estar em todas as telas, e aí a gente acredita muito no poder da cultura e da arte, assim como o Zuzu Angel fez da sua moda um protesto, né? Então é isso, gente. Até o próximo debate. Muito obrigada. Foi um grande aprendizado para mim, tá? Um abraço. Obrigado, Sandra, pela apresentação. Obrigado, Carlos. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Obrigado ao público. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, público. Vocês aí do chat. Legal, quem vai assistir. Muito obrigada. Se inscrevam no canal, compartilhem e vão no nosso Instagram. Isso, Instagram, nunca mais um filme. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.